E aqui então, nós queremos ministrar com o título da hostilidade à santidade diante de Deus. Há uma preocupação hoje mundial. Eu acredito aqui que todos aqui já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não, todos aqui já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas existe uma preocupação hoje da igreja. E preocupação essa é em dar continuidade na sua trajetória e na sua caminhada cristã. Quer dizer, a minha trajetória e a sua trajetória, ela não pode ser somente a partir que eu participei de um face a face, ou participei de algum evento, eu tive esse encontro genuíno com Cristo Jesus, eu tive aquele uau, que maravilha. E agora? O que eu faço daqui para frente? Quais são os processos? Qual é o caminho de santidade? O que eu preciso fazer? Será que será necessário um outro evento, algo que me reacenda novamente a chama, para que eu tenha essa nova sensação de estar presente diante da soberania santa de Deus? Será que é isso? Eu quero convidar vocês nesse momento a ficar em pé. E juntos nós vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versículos 21 ao 23. Vai ser projetado e todos nós iremos ler juntos. Enquanto vão procurando ali, esses dias, olhando alguns sermões, eu gosto muito de ficar ouvindo no Instagram, o Hernandes Dias Lopes, ele disse sobre uma pergunta que fizeram a ele: por que nós não devemos pecar? Que pergunta, né? E me chamou a atenção e eu voltei novamente. Por que nós não devemos pecar? E ele responde: será que medo de ir para o inferno? Porque muitas vezes vem essa sensação: se eu pecar, eu irei para o inferno. Se eu pecar, eu estarei mais próximo do império das trevas. Se eu pecar, estou me afastando de Deus. Talvez essa seria a resposta. Mas Hernandes Dias Lopes, ele diz que nós não devemos pecar por amor e adoração a Deus. Isso muda tudo. Há uma diferença em não pecarmos por medo de uma condenação e não pecarmos por reconhecimento da soberania de Deus. É sobre isso. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque nós temos medo das consequências terrenas. Mas eu e você precisamos compreender que quando nós buscamos esse caminho da santidade, o caminho de santidade, não por medo, mas por amor e adoração ao Senhor. Existe uma luta muito grande que eu e você precisamos enfrentar, e diante da leitura deste texto, o apóstolo Paulo, ele encontra vários problemas com aquela igreja em questão que precisava lutar contra o gnosticismo, porque quando eles olhavam para Jesus, eles entendiam: sim, nós entendemos quem é Jesus, mas nós queremos algo a mais, nós queremos anjos, precisamos aí de alguns rituais, algumas simpatias, precisamos de algo a mais. Jesus não é o suficiente. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a mostrar para aquela igreja, para aquele povo, para os gentios que ali estavam, aqueles samaritanos, que somente Jesus era suficiente para todos os problemas, para todas as dores daquele povo. E eu quero convidar você agora, juntos, iremos ler o texto a partir do versículo 21. A vós, no corpo,
Se, na verdade, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, eu peço que a Tua palavra seja como flecha em nosso coração, que sejamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, e a Tua mensagem, Senhor, desta noite, lembrando de quem éramos no passado, de quem somos no presente e o que seremos no futuro, que todo cansaço, toda a mente dispersa cai por terra nessa noite em nome de Cristo Jesus, e assim seja estabelecida a Tua glória neste lugar. Esta é a minha oração, no nome do Teu Filho Jesus, amém, amém. Graças a Deus, pode se assentar. Parece que estamos revivendo o face a face. Quando nós voltamos cheios de vigor, voltamos fortalecidos, dizendo que agora vai ser tudo diferente. E diante desse teatro que aconteceu, eu tenho uma pergunta que eu gostaria que vocês meditassem. Qual é a doença espiritual mais perigosa? Não para o novo convertido, mas para o homem maduro, aquele que já tem uma caminhada, já sabe de tudo ou acha que sabe de tudo. Pensa um pouquinho. Qual é a doença espiritual? A maior batalha de um homem, a batalha espiritual, não é contra o império das trevas, não é contra os capirotos que, como estavam aqui atormentando. Nossa batalha espiritual não é contra eles, mas a nossa batalha espiritual começa em nossa mente, começa exatamente com a amnésia espiritual. Parece que tantos ruídos que o mundo vem trazendo, parece que nós esquecemos da nossa trajetória. Nós esquecemos da onde nós saímos, aonde nós estamos e para onde nós iremos. Esse é exatamente um reflexo que nos traz a afastar e olhar por uma graça a qual ela começa a perder brilho, começar a olhar para uma adoração, mas ela começa a perder o seu fervor, e a santidade parece não ser mais tão importante. Olhando essa ministração, esse teatro, e hoje conversando com alguns irmãos, algumas histórias, elas foram exatamente de encontro com o que eu quero falar a vocês nessa noite. E eu começo aqui com a história de um homem diante de uma enchente, e ali ele se debatendo naquela água turva, troços, e ali ele vai se debatendo, e começa a engolir aquela água suja, e o seu pulmão então começa a arder, as suas vistas começam a escurecer, e ali ele acha que haverá o seu último suspiro. Mas de repente, antes de ele falecer, uma mão então o resgata e tira daquela situação. Um bombeiro, um homem preparado para dar a sua vida por outra vida. E aquele homem então ele é resgatado, e ali então ele tem uma nova oportunidade, uma nova chance, e um coração então
grato, cheio de gratidão. E esse homem, então, no dia seguinte, ele volta e tem um encontro novamente com o seu Salvador, expressando então assim, fazendo assim então a sua gratidão por aquele homem ter dado a sua vida, arriscado a sua vida pela vida dele, apesar que aquele bombeiro não conhecia. E aquele homem faz uma promessa dizendo: a partir de hoje, eu irei aproveitar essa minha nova chance, eu irei me dedicar à minha família, eu irei dedicar à minha igreja, eu serei diferente, farei tudo diferente. Mas o que acontece? Passa-se uma semana, ainda há aquela gratidão no coração, aquela sensação: uau, estou salvo, existe um libertador. Mas os ruídos do mundo começam a entrar novamente, e então começa a preocupação, os boletos vão chegando, as mensagens de WhatsApp precisam ser respondidas, os e-mails começam a ser respondidos, e aí é um problema aqui, um problema ali, um cansaço aqui. Afinal, sou filho de Deus, então hoje eu deixarei de dar continuidade naquilo que eu tenho, o meu propósito com a igreja, porque eu disse que eu sou grato pelo meu Salvador. E quando ele menos espera, aquele momento que ele estava de encontro com a morte, já também não estava tão latente em sua mente. Mas um belo dia, então, ele se depara, mexendo em suas coisas, ele se depara com aquele recorte de jornal. E ali ele estava nos braços daquele bombeiro, do seu Salvador. E imediatamente ele gela ali. E ele começa a lembrar: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu esqueci de tudo, esqueci das minhas promessas, esqueci que eu tinha uma nova chance e eu precisava mudar. E então, nós vemos esse homem se deparando com 3 realidades. Ele se depara com um abismo, a face do homem que ele era, aquele que estava num rio, estava numa enchente, se afogando e morrendo. Mas também ele se lembra que ele esteve a face, e aqui nós vemos a graça, a face com o seu Salvador. Quer dizer, quando olha para aquele homem, o Salvador, ele diz: eu vou salvá-lo. Eu não o conheço, não sei o nome dele, mas esse é o meu papel, de salvá-lo. Mas também ele tem um encontro a um chamado. Há um chamado este, a qual ele começa a entender que havia uma mudança em sua vida. Mas ele esquece. E começa as suas rotinas novamente, não dá mais atenção para sua família, não dá mais atenção aos seus ministérios, vive de uma forma negligente. Mas na verdade, ele deveria estar à face daquela promessa que o Senhor tinha, que era exatamente cumprir a sua promessa, que seria diferente. Um caminhar, um pós-caminhar, sendo grato todos os dias, independente das circunstâncias. Na verdade, meus irmãos, essa é uma história que remete a cada um de nós. Essa é a nossa história. Nós estávamos no pecado, e o pecado era esse abismo a qual estávamos nos afogando. E talvez você possa dizer: mas pastor, eu nasci num berço evangélico. Ou talvez o meu pai é pastor, os meus pais eram presbítero, ou enfim. Mas nós não podemos esquecer da nossa natureza pecaminosa.
Romanos 3,23 está escrito: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pela nossa natureza, nós éramos aquele homem que estava se afogando. A face com quem éramos, com quem nos salvou e com quem somos chamados a ser na santidade. Por isso o nome desse congresso: Face a Face, o caminho de santidade. Caminho esse que nós iremos buscar até a vinda de Cristo Jesus. É o processo de santificação, é um processo a qual nós fomos resgatados, a qual Cristo Jesus nos retirou da morte eterna e nos deu uma outra oportunidade. E essa oportunidade chama-se graça, o favor imerecido. A graça nos alcançou e somos redimidos, somos reconciliados e passamos a ter uma identidade. E essa identidade não é mais criatura, mas sim somos chamados de filhos, filhos amados do Deus Altíssimo. E agora, a terceira fase, aquilo que o Senhor espera de nós: sermos homens que não vamos esquecer da onde nós viemos, da onde fomos resgatados, agora para onde nós vamos. É claro que as batalhas virão, as adversidades virão, tantas coisas irão acontecer. E olhando essa cena aqui, me lembra de um filme, não sei se vocês já assistiram, Oficina do Diabo, a qual o império das trevas vai fazendo de tudo. E ele tem os seus funcionários. E os seus funcionários vão fazer o quê? De tudo para nos afastar e nos esquecer. Porque o objetivo dele é uma amnésia, para que esqueçamos do nosso Salvador, da onde nós saímos. Mas não hoje. Hoje o Senhor escreve uma nova história em nossa vida. O Senhor resgata novamente o nosso pensamento da onde éramos, aonde estamos e para onde nós iremos. E hoje, ouvindo algumas histórias, eu vejo como Deus é tremendo, quando vai testificando todas as coisas. E conversando com alguns irmãos, e uma das histórias vai de encontro com o que eu estou falando aqui. Um irmão que não sabia nadar, foi pego por uma onda e achou então que ali a sua morte havia chegado. Por sorte, claro que não. Pela graça de Deus, a onda que havia o levado trouxe de volta. E ali então ele pôde se agarrar a uma pedra e então está hoje vivo, glorificando e adorando ao Senhor. Mas também um outro irmão compartilhou uma história que eu falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Imagine você, pai. Quem é pai aqui? Quem é pai? Perfeito. Imagine você na praia com o seu filho, e o seu filho à beira-mar, e de repente uma dessas ondas o pega e leva para o fundo, os seus dois filhos ali. E você sai, nadando, e você consegue pegar um filho só. E o outro ali fica. E agora? Imagine o teu desespero. Mas Deus é tão tremendo e tão maravilhoso que dois surfistas então aparecem e conseguem resgatar o outro filho. E para a honra e glória do Senhor, essa família continua completa. E com certeza no coração desse pai a gratidão será eterna. E assim sou eu e você. Nós não podemos esquecer do nosso Salvador. Nós não podemos esquecer de onde nós saímos e de onde nós iremos. E aqui nós não podemos deixar de ver o que o texto nos aponta no versículo 21, a lembrança sombria. Versículo 21, e a vós outros, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas.
Lembre que, mesmo que nascemos como cristãos, nós viemos do pecado, como eu acabei de falar agora, no texto de Romanos 3, versículo 23. Quer dizer, nós éramos estranhos. E a palavra do grego aqui, ela significa não a palavra distantes, mas do grego ela quer dizer que eu era um estrangeiro, que eu não tinha direito, eu era excluído totalmente de uma comunidade, da aliança de Deus. Quer dizer, eu e você estávamos fora da família. Éramos apenas criaturas. Mas também o texto diz que nós éramos inimigos no entendimento. E Paul Washer, ele diz que o homem não é um amigo de Deus que comete erros. Por natureza, somos inimigos. Nós não podemos esquecer de onde fomos tirados. Nós não podemos romantizar o Evangelho, não podemos romantizar o pecado. Nós nascemos, infelizmente, pecadores. A nossa carne, infelizmente, ela está inclinada ao pecado. Mas o nosso espírito está em Cristo Jesus. Quem tem falado mais alto? A carne ou o espírito? A nossa mente, muitas vezes, ela quer estar no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho, porque nós temos conhecimento. Talvez estudamos, lemos vários livros, participamos de vários cursos, participamos de vários eventos, servimos, trabalhamos. Tudo isso chama-se conhecimento. Mas e a sabedoria, meus irmãos? A sabedoria aqui é colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Sabedoria aqui é lembrarmos da condição que nós estávamos e a obra redentora e salvífica de Cristo Jesus na nossa vida, que é para toda a eternidade. Olhando aqui aquele homem dizendo, apesar, eu sou filho de Deus, estou cansado, eu posso me divertir. Sim, claro que podemos. Nenhum problema em jogarmos futebol. Nenhum problema. Mas tem tantos outros dias. Por que justamente no dia do culto? Por que logo no dia da torre de oração? Por que no dia que o pastor Marcelo vai dizer o seguinte, gente, homens, preciso de vocês para um mutirão, nós vamos ter um momento de oração, de louvor, de adoração, de evangelismo, e parece que várias coisas aparecem para que não possamos participar desse momento. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos divertir, irmãos. Jogar futebol é bom, claro que é. Ter o seu momento de lazer é bom, claro que é. Mas nós não podemos esquecer do compromisso que nós temos, não com homens. Um compromisso selado com o nosso Senhor. Um compromisso selado quando nós fomos comprados, resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós precisamos compreender que os ruídos desse mundo tenta nos afastar da obra salvífica de Cristo Jesus. Os compromissos, as agendas, as tarefas e as outras coisas que a nossa carne está limitada. Limitada ao quê? Às coisas desse mundo. Mas quando nós lembramos da nossa natureza, da onde nós viemos, a aplicação para a nossa vida é momento de quebrarmos o nosso orgulho. Talvez as pessoas chegarão e dirão, você está de brincadeira. Plena sexta-feira, à noite, o dia que todo mundo diz sextou, vocês estarão num grupo mais de 300 homens, adorando. Você está de brincadeira, para com isso. Isso é coisa para louco. Sim. Para o mundo nós somos loucos mesmo. Mas aqui nós estamos para adorar,
porque somos adoradores. E estamos aqui para buscar o caminho de santidade. Porque mesmo as dificuldades vindo, as adversidades vindo, nada irá desviar o nosso olhar. Porque a palavra pecado, ela significa errar o alvo. E o caminho da santidade é exatamente esse alvo que é Cristo Jesus. E quando eu uso a sabedoria, e eu busco conhecimento, e aplicar esse conhecimento, eu estou em um único caminho. É o caminho de santidade. Por isso nós precisamos quebrar esse orgulho. Nós não podemos esquecer da onde nós saímos e o que nós éramos. Homens miseráveis, homens caídos, homens que estavam condenados à morte. Mas diante da face de um Salvador, esta gratidão que nós devemos ter, porque um Salvador, olhando para mim e para você, pela graça, Ele diz: eu irei morrer no lugar. O meu corpo será quebrado, o meu sangue será derramado, mas por amor a cada um de nós. Mas muitas vezes o nosso orgulho nos faz esquecer desse sacrifício. Parece que o mundo tenta romantizar esse evangelho. Começa a desconstruir tudo aquilo que Cristo Jesus fez. Mas não para nós. Não para aqueles que estão alicerçados e firmes na rocha que é Cristo Jesus. E nós vemos no versículo 22 a obra gloriosa, a reconciliação em Cristo Jesus. E agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A suficiência de Cristo Jesus em nossa vida, meus irmãos, nós não podemos esquecer disso. Agora, porém, o texto diz, nós somos reconciliados. A palavra reconciliar aqui não é apenas estamos aqui próximo, você agora é meu amigo, nós fizemos amizade novamente. Não! Ela significa aqui remover completamente a inimizade que nós tínhamos com Deus. Nós éramos inimigos, mas em Cristo Jesus nos tornamos amigos de Deus. Somos reconciliados, não como amigos, mas agora como filhos. E como filhos, nós obedecemos ao nosso Pai. Como filhos, somos gratos por tudo que o nosso Pai tem feito. Ou será que nós não somos gratos pelo que os nossos pais fizeram em nossa vida? As renúncias que os nossos pais fizeram. E Deus entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que morresse no meu lugar e no seu lugar. No corpo da sua carne, mediante a sua morte. E esse aqui é o centro do evangelho. Quer dizer, Paulo, ele aponta para aquela igreja dizendo: Cristo é o centro, Cristo é o suficiente, é o único que morreu na cruz e se entregou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas por que tem muitos romantizando, dizendo que existem outros caminhos? Por que existe muitos dizendo: não, meu irmão, você tem muito conhecimento, você tem o poder em suas mãos? Nós não temos. Todas as nossas conquistas e até a nossa vitória sobre o pecado não é a vitória nossa, mas a vitória de Cristo naquela cruz. Foi Cristo. Não foi eu e não foi você que escolhemos Cristo, irmãos. Foi Cristo que nos escolheu, Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Se estamos aqui nessa noite, porque o Senhor te chamou aqui nessa noite. Porque Ele tem um propósito na tua vida, tem um propósito na minha vida.
Às vezes estamos tão cansados, abatidos, que nós queremos desistir, queremos parar. Talvez porque existe muita gente que já está servindo, tem bastante gente no ministério. Irmãos, não. Você sabe por que não? Porque aí fora tem muitos que ainda não conhecem Cristo Jesus. E eu e você somos chamados para alcançar aquelas vidas também. Ide e fazei discípulos. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Claro que te amo. Se Jesus perguntasse para mim e para você: meu filho, tu me amas? Luciano, tu me amas? Denver, tu me amas? Qual que é a palavra do Senhor para ele? Com certeza a nossa resposta é sim. Mas ele vai dizer: vá e apacenta as minhas ovelhas. Mas como eu posso apacentar as minhas ovelhas se eu ainda não compreendi o caminho de santidade? Que ela tem um começo, que ela tem um meio e ela tem um fim, mas o fim é na eternidade. Ela não é de congresso em congresso. O congresso é um meio de fortalecimento. O congresso é um meio para que eu possa me lembrar de onde eu estava e quem eu sou. Eu não posso esquecer disso. Mas eu também não posso esquecer do chamado. Porque da mesma forma que eu fui resgatado, eu serei instrumento nas mãos do Senhor para resgatar outras vidas. Quantos aqui foram alcançados por outras vidas que falou do Evangelho para você? Eu fui. Para quem participou do Face a Face comigo sabe que eu fui condenado para o inferno por muito tempo. Porque eu era kardecista e depois do kardecismo eu fui para o candomblé. E aí pessoas diziam: cara, você é legal, mas você vai para o inferno. Mas a minha secretária, quando eu morava em Brasília, ela ouviu uma voz de Deus dizendo: chame-o, fale do meu amor para ele. E assim ela cumpriu, ela obedeceu, com muito temor. Na época eu era diretor comercial. E ela me convidou, e a minha esposa estava junto comigo. E a partir daquele dia, em 2004, eu tomei uma decisão. Eu fui alcançado por Cristo Jesus. E a partir de 2004, houve a minha conversão. 2005, em março de 2005, fui recebido como discípulo, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que estava fadado para ir para o inferno, ou entendeu um chamado, e hoje está aqui com vocês, ministrando sobre santidade. A santidade, o caminho da santidade, ela não define aquilo que eu era, mas ela vai definir a partir do que eu compreendo quem eu sou hoje em Cristo Jesus. E essa nossa nova identidade, tripla identidade, somos santos. E eu sou duplamente santos. Porque além de santo separado, eu torço para o time dos santos. No mínimo corintiano está falando misericórdia aqui, né? No mínimo. Oh, Jesus amado, tá a palavra do Senhor ser de santos porque eu sou santo. Essa é a nova posição que o Senhor nos chama. Quando o Senhor nos tira da morte, Ele nos separa para Ele. Ele diz: filho, é meu. Você faz parte de uma nova família. Você tem uma identidade. E ninguém pode tirar. Pode vir o demônio falar na tua mente dizendo: pensa que eu não sei o que você fez no verão passado? Ele pode falar o que quiser, porque eu sei a obra que foi feita lá na cruz. O que eu fiz no passado foi restaurado naquela cruz. Não há mais condenação, não há mais acusação, mas há rendição.
eu me rendo diante dessa soberania. Eu não vivo mais o passado, mas eu vivo o presente. Mas a cruz também me torna inculpável, porque Cristo, Ele muda as nossas vestes. Eu deixo de ser aquele que estava à morte, mas eu sou aquele que passo a ter vida. Mas eu tenho um endereço, que chama-se eternidade. E irrepreensíveis. Isso é um termo legal. Quer dizer, diante de qualquer situação, ninguém poderá olhar para mim e para você e dizer: esse não é um homem de Deus. Aquele que carrega o selo, porque nós somos embaixadores, e nós oramos no nome de Cristo Jesus. E não sei se vocês sabem, na época, orar em nome de alguém, eu estava assumindo toda a identidade. Eu assumo quem ele é, aquilo que ele tem e aquilo que ele faz. Quer dizer que a partir de hoje, que eu estou em Cristo Jesus, e quando eu oro no nome de Cristo Jesus, eu estou trazendo a identidade dele, estou representando ele. Como que eu e você, irmãos, estamos representando Cristo Jesus na cidade de Maringá, na cidade de Londrina, no Paraná, no Brasil? A minha segurança e a sua segurança, irmãos, não se desempenha naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam enxergar Cristo Jesus. Quando as pessoas olham para nós, eu não preciso ter um crachá dizendo: eu sou crente. Não, nas minhas atitudes, no meu falar, no meu andar, as pessoas vão compreender que eu sou um filho de Deus. Eu fui resgatado também, e fui alcançado por esta graça. Mas pastor, o mundo está tão duro, o mundo nos humilha tanto, o mundo judia tanto da gente, tantas pessoas más que vêm ao nosso encontro. É difícil, pastor. Eu sei. Sabe que eu já pensei isso também. Nossa, a gente corre tanto, a gente faz tanta coisa. Como pastor, acredito que o pastor Marcelo, o pastor Gessé, quantas visitas precisam fazer, quantas saídas de madrugada foram necessárias, quantas ligações, quantos aconselhamentos. E talvez, a gente pode lembrar da parábola do texto dos leprosos. De 10 curados, só um voltou. E aí talvez a gente podia dizer: quanta ingratidão. Mas quando eu lembro disso, lembro desse texto, lembro dos compromissos, eu começo a lembrar novamente de onde eu fui tirado. E que o que eu faço não é por homens. Eu faço por amor a Cristo Jesus. Talvez muitos sejam ingratos e talvez muitos não reconheçam o que vocês têm feito. Talvez os convites que você fez, o serviço, aqueles que estão servindo a igreja, talvez alguém passou e não te cumprimentou, ou talvez alguém não te elogiou. Mas toda vez que eu lembro isso, porque eu já pensei em desistir, tá? E falo assim, não faz muitos anos atrás não, esse ano mesmo. No começo desse ano eu cheguei a conversar com o meu pastor titular e eu iria pedir o meu desligamento. E ele pediu para eu orar, naquela sabedoria, conversa. E eu, no meu tete-a-tete, eu e Cristo, conversando com o Senhor, diante de todas as lutas que nós temos, o Senhor me trouxe novamente à mente. E o que eu fiz na cruz? O que eu fiz na cruz não foi suficiente? Aquele sofrimento, aquele sangue que foi derramado,
foi por você. Aquilo que Cristo passou na cruz é muito pouco o que nós passamos aqui. O maior sacrifício já foi. Por que pensar em desistir? Por que pensar em parar? Por que dizer, eu não quero mais esse tempo de leitura da palavra, eu não quero mais torre de oração, eu estou muito atarefado. Mas isso não é nada pelo preço que foi pago naquela cruz, meus irmãos. Quando eu comecei no texto dizendo, quando Hernandes Dias Lopes diz, por que nós não devemos pecar? Não por medo, mas por amor. Se eu perguntar aqui, quantos aqui gostariam de desapontar a Deus? Quantos? Levanta a mão. Ninguém. Claro que não. Mas a nossa amnésia muitas vezes nos faz desapontar o nosso Deus. As nossas atitudes, a nossa palavra, quando nós esquecemos de ser gratos pela obra salvífica de Cristo Jesus em nossa vida. Nós precisamos ser perseverantes na fé, meus irmãos. Versículos 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. J.C. Ryle, um grande teólogo, ele dizia que a fé que salva é uma fé que persevera. Se nós compreendemos que nós fomos salvos, resgatados, que assim como fomos, nós precisamos perseverar. E o perseverar aqui, irmãos, não quer dizer que nós não passaremos por tribulações. Desculpe, mas eu não conheço um evangelho que diz o seguinte: olha, agora que vocês estão firmes, agora que vocês estão conhecendo a palavra, estudando a palavra, mergulhando a palavra, vocês estão orando, vocês são homens ali que estão envolvidos, vocês não terão tribulações. Mentira! Claro que passaremos. E diante dessas tribulações, o apóstolo Paulo diz para que nós devemos nos gloriar, porque ela gera perseverança. E é nas tribulações que nós somos forjados, são nas tribulações que nós somos preparados, é nas tribulações que eu e você somos forjados. Forjados para serem homens que irão resgatar outros homens. Seremos forjados para ser homens que iremos defender a nossa casa, que iremos defender a nossa família. Seremos homens forjados para defender a nossa igreja. E não permitir que as coisas desse mundo venham entrar e tentar tirar o evangelho, como está acontecendo hoje. Se nós não nos posicionarmos e não lembrarmos e reconhecermos quem nós somos, os nossos filhos irão sofrer. Porque nós fomos resgatados, e os nossos filhos, e as nossas gerações. O mundo hoje, ele tenta dizer o seguinte: olha, agora você não pode orar em tal lugar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não sei como é que está aqui em Maringá, mas em Londrina, o funcionário público, ele não pode ter a Bíblia na gaveta da sua mesa. Não pode. Se ele for encontrado com uma Bíblia na sua mesa, ele é exonerado. Às vezes achamos que essa perseguição está muito longe de nós, ela está muito próxima. Momento de nos posicionarmos. Posicionarmos como homens guerreiros, homens forjados na rocha, homens que não se conformarão com as coisas desse mundo, mas sim irão levar o evangelho a todo esse mundo, a essa cidade. E a cidade de Maringá será reconhecida pelo sobrenatural de Deus. E que eu e você sejamos alicerçados e firmes. São duas metáforas. Alicerçados quer dizer um prédio que está em um lugar firme, inabalável. É como as raízes fortes.
Uma árvore, ou que uma raiz forte, pode vir a tempestade que for, que ela não será derrubada. Que assim seja eu e você. Raízes fortes. E uma raiz forte inicia-se quando nós mergulhamos na palavra, temos uma vida de oração. Assim como a parábola da casa construída. Aonde você está construindo a sua casa? Na areia ou na pedra? Talvez na areia seja um lugar mais rápido e mais fácil, mas na primeira tempestade ela será derrubada. Mas quando eu e você mergulhamos na palavra, nós não deixamos a esperança do Evangelho. Quer dizer, eu posso ter raízes fortes. Eu estou mergulhado, alicerçado. Diante de todas as tempestades, eu e você, nós não seremos derrubados. Mas essa promessa não é só para mim e para você. Nós não seremos derrubados, mas a nossa família também não será. As nossas gerações também não serão. Porque eles irão olhar o modelo a qual nós estamos ensinando os nossos filhos, a nossa família e as nossas gerações. É um momento, há um chamado à vigilância, meus irmãos. A maturidade, ela não é um piloto automático. Não é um piloto automático a qual eu digo, um domingo eu tenho culto às 10 da manhã e eu tenho à noite. Eu tenho segunda-feira a torre de oração. Não. No domingo eu tenho um encontro marcado com o meu Senhor. Domingo é um momento de cultuar e como igreja adorarmos ao Senhor. Segunda, eu tenho o meu dia de oração, porque essa é a ferramenta que o Senhor me ensinou. A oração me reconecta novamente com o Pai. A oração me fortalece e a oração me faz ouvir o meu Pai. Mas também, eu sou aquele que me coloca à disposição e digo, eis-me aqui, Senhor. Eu sou aquele que digo, Senhor, agora eu lembro de onde eu era, de onde eu vim. E agora eu quero ser esse bombeiro que irá resgatar outras vidas. Quantos aqui se colocarão à disposição do pastor Marcelo e toda a sua equipe e dizer, pastor, conte comigo. Quantos homens aqui eu posso contar? Riley também ele diz que a perseverança se parece. Essa luta diária é implacável contra o pecado, a mortificação. Qual face te define? A face de quem você era, aquele homem que estava se afogando, ou você é a face do Criador? A nova vida em Cristo Jesus, a qual reflete na sua vida, naquilo que você tem feito como homem, como pai, como sacerdote, como um homem que tem honrado a palavra de Deus, mas também a sua liderança. Irmãos, não esqueçam, jamais, de onde vocês foram retirados. Talvez estejam tão cansados, tantas tarefas acontecendo, mas lembre-se de onde vocês foram resgatados. Lembre-se de quem os resgatou. E lembre-se de onde o Senhor estará levando vocês. E que um dia sim, todos nós, quando estivermos face a face com Cristo Jesus, e aqui será de verdade, poderemos tocá-lo e viver então essa eternidade como adoradores, não por opção, mas sim como estilo de vida. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês em Cristo Jesus.